Olá, meu querido irmão, muito bom ter você aqui com a gente para estudarmos aqui mais uma porção da Palavra do Senhor. E vamos dar continuidade no nosso estudo dentro do livro de Atos. Para hoje nós estudaremos Atos capítulo 2, os versículos 22, 23 e 24. Estamos aqui analisando a mensagem, a pregação de Pedro. Lembra então daquele contexto? Atos capítulo 2 mostra para a gente que no dia de Pentecostes a igreja nasceu. Na descida do Espírito Santo, aqueles irmãos, aqueles crentes que estavam ali, eles receberam do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo e começou, vamos dizer assim, um certo alvoroço ali na cidade de Jerusalém, porque os habitantes de Jerusalém, os prosélitos que estavam ali, estavam vendo e ouvindo aqueles galileus crentes falando na língua materna de cada um que estava ali. Então isso chamou a atenção deles. Então Pedro aproveita esse ensejo e pega a palavra e começa a pregar. Então nós estamos analisando aqui a pregação de Pedro. E para hoje nós vamos analisar que a mensagem de Pedro é cristocêntrica. Nós vamos perceber que Cristo é o centro da mensagem de Pedro. E é interessante a gente salientar isso porque, infelizmente, hoje nós estamos vivendo ou vendo um cristianismo aí fora que é fraco, ralo e raso, sem profundidade nas Escrituras. E onde Cristo foi tirado das mensagens, Cristo foi tirado das pregações. Muita mensagem tem sido pregada que infla o ego da pessoa. Só que quando você vai perceber, a mensagem não tem a centralidade de Cristo. Pedro vai mostrar diferente. Pedro vai mostrar que a verdadeira pregação tem que ter Cristo no centro. Ela tem que girar em torno da pessoa de Cristo. Então Pedro aqui vai falar, evidentemente, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então lerei aqui o versículo 22, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim o versículo 22 de Atos capítulo 2. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Meus irmãos, Pedro então aqui iniciando ou retomando, aqui a sua mensagem, a sua pregação, ele começa a falar de Cristo Jesus. O que eu acho interessante é que ele chama a atenção do povo, é que ele chama a atenção do público, identificando Jesus como o Nazareno. Porque ele fala aqui, Jesus, o Nazareno. Isso aqui é interessante porque aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, elas ficaram admiradas porque aqueles que estavam falando em outras línguas, línguas idiomáticas, eram galileus. Tanto que as expressões que eles usavam foi esta: não são estes galileus que estão falando na nossa própria língua materna? Então eles ficaram impressionados porque aqueles crentes ali eram da região da Galileia. E normalmente quem era da região da Galileia era um pessoal, vamos dizer assim, mais pobre, comparado com aqueles que estão na região da Judéia. A região da Judéia era uma região mais elitizada. A região da Galileia era uma região mais pobre financeiramente. Então eles ficaram admirados com isso. Como assim? Essas pessoas não são estudadas, são pobres, não têm condições financeiras para alcançar estudos e elas estão falando na nossa própria língua. Como que eles aprenderam a nossa própria língua? Ele então trouxe essa admiração. Então você percebe que, querendo ou não, dentro do coração deles ou da fala deles, eles demonstraram talvez um certo preconceito ou desprezo pelos habitantes da Galileia. E é interessante que Pedro agora ele identifica Jesus com estes galileus, que eles ficaram admirados. Jesus, o Nazareno, porque Nazaré ficava ali na região da Galileia. Então Pedro estava identificando Jesus com aqueles crentes que estavam falando em outras línguas. Então, Jesus é identificado com eles. Se eles desprezavam, perceba bem, se eles estavam desprezando aqueles crentes, então note que Pedro agora identifica
Jesus com aqueles crentes, e eles deveriam cair em si. Nós não devemos desprezar só por causa da localidade da pessoa, porque esse Jesus é identificado com este povo. Meus irmãos, Jesus se identifica com nós. Jesus, ele desceu aqui na terra, ele se fez carne, identificando com a humanidade. Ele se identifica com a sua igreja. A gente percebe que o amor de Cristo por nós é imenso, que ele se identificou conosco, com as nossas fraquezas, com as nossas lutas. Ele sabe das nossas dificuldades, porque ele se identificou conosco. É isso que Pedro está mostrando aqui também. E nesse versículo, Pedro ele salienta sobre os milagres e os sinais que Jesus Cristo fez. Então Pedro está falando, olha, é notório, vocês sabem que Jesus Cristo fez muitos sinais. Meus irmãos, Jesus ele não viveu no anonimato ali em Jerusalém, ali na nação de Israel. Não, Jesus, no seu ministério público, ele fez muitos milagres e as pessoas ouviram desses milagres, as pessoas viram esses milagres. Então isso chegou ao conhecimento de todos eles. Por isso que Pedro está falando, vós bem sabeis que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, fez muitos milagres. E esses milagres eram uma prova de que Jesus, de fato, era um varão aprovado por Deus. Lembra de João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos? Então, Nicodemos, que fazia parte da liderança religiosa, foi de noite ter com Jesus Cristo. E olha só o que Nicodemos disse. Nicodemos chega para Jesus e fala que, bom mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só que interessante, era notório que os sinais, os milagres, os prodígios que Jesus ele realizou, era uma testemunha clara de que Jesus era alguém aprovado por Deus. Jesus de fato era o Messias. Então isso era claro para todo o Israel. Só não acreditava que Jesus era o Messias aquele que tinha um coração endurecido. Aquele que talvez por uma certa paixão religiosa queria rejeitar a Jesus Cristo e ficar ali com a sua religiosidade. Mas era claro e era notório, era evidente a todos que Jesus, a sua vida, os seus sinais, os seus milagres, as suas palavras, mostravam e o identificavam de fato como sendo o Messias. Então é isso que Pedro está trazendo. Está mostrando Cristo como sendo o Messias, e isso não é oculto de ninguém. Está às claras e todo mundo pode saber disso. Olha só o versículo 23 agora. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Pedro agora ele está mostrando aqui que a morte de Jesus Cristo já havia sido decretada. Meus irmãos, a morte de Cristo já estava nos eternos planos do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 13 fala sobre o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Fica claro para nós que sempre esteve já nos planos de Deus a morte de Jesus Cristo. Deus, ao criar o mundo, Deus, ao fazer a humanidade, ele já sabia da queda, ele já sabia que o homem pecaria, ele já sabia que tanto anjos quanto homens fariam mau uso do livre-arbítrio que Deus concedeu para cada um, e o pecado seria uma realidade na vida da humanidade. Sabendo disso e conhecedor disso, como Deus é onisciente, ele já tinha planejado o plano de salvação, a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio e morreu, mas isso já estava decretado nos planos de Deus. Então já estava nos planos de Deus a salvação. E aí a gente entende quando o Antigo Testamento fala com amor eterno eu te amei. Deus ele nos amou antecipadamente, antes mesmo de nós surgirmos. Ele nos amou antes mesmo dele criar o mundo, criar o ser humano. O seu amor por nós já era uma realidade. E o plano salvífico também já era uma realidade. Já estava dentro dos planos do Senhor. Então note que Pedro aqui ele está construindo aqui a sua mensagem. Ele está falando de Cristo, mostrando que Cristo, de fato, Jesus era o Cristo que o Antigo Testamento profetizava, varão aprovado por Deus, e que no plano eterno de Deus, a morte de Cristo já estava decretada. E olha só agora o versículo 24, que diz assim:
ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui agora ele está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus, de fato, ele ressuscitou. Note então que é impossível a morte deter a divindade. É impossível a morte deter Deus. Então Jesus Cristo, ele não poderia ficar preso na morte, porque ele está acima da morte. Jesus Cristo é Deus, Criador. Então, a partir de Cristo, todas as coisas surgiram. Então, é impossível que a morte conseguisse deter a Jesus Cristo. Na mensagem de Pedro, nós estamos vendo aqui a cristocentricidade. Cristo está no centro dessa pregação. Cristo está no centro dessa mensagem. A pessoa de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Meus irmãos, infelizmente é isso que tem faltado nos púlpitos. Muitas igrejas deixaram esta centralidade de Cristo de lado. Em muitas localidades, se você for acompanhar, você vai perceber que não falam mais da morte de Cristo, não falam mais da salvação unicamente em Cristo, não falam mais da ressurreição em Cristo. Por quê? Essa mensagem ela não é atrativa, essa mensagem não atrai o público. Então eles vão querer trazer uma mensagem que seja atrativa. Por isso que o que a gente chama de evangelho coaching tem sido pregado largamente, porque a pessoa se sente bem, porque lá não vai falar do pecado, da necessidade da morte de Cristo na cruz, da necessidade de um Salvador. Lá vai apenas inflar o ego da pessoa, mostrando como ela é importante para Deus. Por isso que a teologia da prosperidade foi amplamente divulgada no Brasil. Muitas emissoras, inclusive, começaram também a divulgar grandemente a teologia da prosperidade, prometendo e oferecendo para a pessoa uma vida boa, riqueza, boa saúde, uma vida muito boa aqui na terra. Basta apenas ela ser fiel ali na igreja, dando dízimo, ofertando e fazendo as ordenanças necessárias que a igreja ali predita para a pessoa. Então note, infelizmente, quando nós olhamos para aquilo que nós podemos chamar de arraial evangélico, a gente vê que esta mensagem cristocêntrica não faz parte dos púlpitos. Mas dê graças a Deus e procure, caso você ainda não faça parte de uma igreja que seja cristocêntrica, que pregue a verdade, procure uma igreja assim. E dê graças a Deus se a sua igreja está pregando de fato a verdade. Se não está, lógico, eu aconselho a você sair, mas permaneça na igreja que está pregando de fato a verdade. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler esse texto com você, ele mostra que isso é a centralidade da mensagem. Falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu lerei aqui para você o versículo 3 e o versículo 4. E você notará que tanto Pedro quanto Paulo, eles pregavam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Paulo falando: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Note também a centralidade da mensagem de Paulo. Ele também falava sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui era o mínimo do evangelho que a gente tem que compartilhar com os outros. Fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Um Cristo que morreu na cruz oferecendo salvação e um é o centro desta pregação. Valorize mensagens que são cristocêntricas e rejeite mensagens que não têm Jesus Cristo no centro dessa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.